Oi, gente, tudo bem com vocês? Legal? Vou fazer essa videoaula bem curtinha para a gente continuar com o nosso projeto e depois, no final desse vídeo, eu vou explicar o que que é, tá? Aqui é uma breve revisão de notícia e reportagem que vocês já estudaram. Eu acredito que vocês já estudaram no 7º ano, no 8º ano, mas não custa a gente fazer uma breve, né? Porque vocês vão precisar na aula com as atividades que eu vou passar para vocês. Então vamos lá. O que é notícia, gente? Notícia é um gênero textual, tá? E ela apresenta uma estrutura. Então vamos dar uma olhada em alguma estrutura. Nem todas essas estruturas são fixas, tá? Às vezes pode variar de uma para outra, mas eu quero que vocês prestem atenção. Então vamos lá. A notícia, ela apresenta um título que pode ser seguido ou não de um subtítulo, certo? Tem o lead, que é aquela abertura, que é o primeiro parágrafo, e que nesse lead já responde algumas perguntas de forma breve. Por exemplo, de quem estamos falando, sobre o que, onde se passa a notícia e quando. Logo depois do segundo parágrafo em diante, nós temos o corpo da notícia, tá? E é justamente o trecho onde vai se descrever o fato, o que está sendo noticiado, respondendo às perguntas de como e por quê. E se apresentam as consequências do ocorrido. Porque aquilo está sendo noticiado, qual é a consequência daquilo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo. Então, aqui nós temos o título: o WhatsApp alcança 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. A gente tem aqui uma manchete e o subtítulo. O número é o dobro de 2017, quando o Facebook anunciou que o app atingiu o primeiro bilhão de usuários. Quem escreveu esse texto foi André Lopes, em 12 de fevereiro de 2020, às 16 horas e 33 minutos. Eu peguei isso aqui de um site, tá? Globo, G1, acho que é, e tá aqui, certo? Bom, então vamos ver o título, subtítulo, e aqui nós temos o primeiro parágrafo. O Facebook anunciou quem? Facebook. Nesta quarta-feira, quarta-feira, dia 12, anunciou exatamente o quê? Que o WhatsApp atingiu a marca de 2 bilhões de usuários. Lançado em 2009, quando o aplicativo é o segundo da companhia a alcançar o feito. A plataforma criada por Mark Zuckerberg fez o mesmo em 2017. Já o Instagram, de propriedade da mesma empresa, contabiliza 1,1 bilhão. A conquista acontece pouco menos de 3 anos após a barreira do primeiro bilhão ser superada e também representa um crescimento impressionante de 500 milhões de novos usuários em um curto espaço de tempo. Aqui eu já tenho o lead. Todo esse primeiro parágrafo, ou seja, se você... desculpa, gente, vamos lá. Opa, tô adiantando. Vamos lá. Se você quiser aqui parar a sua leitura já no primeiro parágrafo, você já tem uma informação breve do que vai tratar toda a notícia. Que a notícia é composta de 1, 2, 3 parágrafos aqui. É curtinha, tá bom? Então, no primeiro você já tem o que, quando, onde. E aqui você vai responder o porquê e como isso tudo aconteceu e a consequência, tá? É bem simples e bem fácil de localizar isso. Curtinho e facinho. Vamos seguir. Reportagem. Já a reportagem, a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente. Também tem título, que pode ser ou não seguido de subtítulo. E a introdução apresenta o tema. E já no tema, muitas vezes o escritor busca despertar o interesse, que já começa no título, tá? O corpo da reportagem apresenta detalhes pormenorizados sobre o assunto e pode incluir entrevistas e ou comentários do repórter. Gente, aqui que é a chave do negócio. Uma reportagem, gente, traz mais informações do que uma notícia.
A reportagem vai buscar entrevistas, detalhes, por meio de pesquisas de informações sérias e não achar. Eles vão buscar na fonte. Então, entrevistam especialistas, mostram muitas vezes imagens, infográficos explicativos, ok? Eles vão buscar muitas entrevistas com pessoas que entendem do assunto. E o que é importante a gente observar? Que muitas vezes nas entrelinhas, ou até de forma direta, a gente pode perceber meio que a opinião do repórter, o que ele acha daquilo, tá? No texto a gente vai ver isso. E a conclusão, que é o resumo, o fechamento do texto. Ou seja, eu vou lá, eu tenho o começo, o meio e o fim, quando eu vou amarrar todos os parágrafos e concluir o meu texto. Então vamos dar uma olhadinha. Aqui nós temos o exemplo de uma reportagem. Veja, já é bem maior. Eu tenho aqui o início dela e depois eu tenho vários tópicos que estão explicando, informando, orientando muito mais sobre o assunto que está sendo lançado, o que é bem diferente da notícia, tá? Aqui eu também tenho uma imagem e uma legenda. Na notícia não tem imagem e legenda? Claro que tem. Mas eu quis mostrar para vocês que muitas vezes uma reportagem traz muito mais do que uma notícia, traz uma informação maior, traz a imagem, traz especialistas falando. Essa é a grande diferença, tá bom? Então, o que acontece aqui? Olha o título. A educação financeira é algo que se aprende na escola. Tema que já faz parte da base curricular e pode permear várias disciplinas. Por que eu escolhi isso aqui? Porque educação financeira faz parte da nossa vida já no Renovação também, tá? Professor Flaviston, certo? Então vamos lá. Aqui tá pequenininho, então o que eu fiz? A reportagem é sobre essa garota aqui, tá? Então vamos lá. São Paulo, Sofia Gonçalves, aquela garota de 16 anos, trabalha em um buffet infantil. Ela tem 16 anos e ela trabalha em buffet infantil quando? Aos finais de semana. Então, nós temos onde a garota, a idade dela, que ela trabalha nos finais de semana num buffet infantil. Aí, vamos lá. Lembre-se, o nosso assunto é educação financeira. Aí vai direto para o ponto. Por evento, ela ganha cerca de R$ 40. Mas, olha aqui uma coisa importante. Antes, ok? Antes de começar a gastar esse dinheiro, ela primeiro guardou o equivalente a 2 fins de semana de trabalho. Esse mas está contrapondo o quê? Olha aqui, é uma conjunção. Ela ganha cerca de R$ 40, mas antes de sair gastando o que ela ganha, ela resolveu guardar por 2 finais de semana. Então, ela guardou R$ 80. Isso nas aulas de educação financeira que ela recebe na escola pública que frequenta, ela aprendeu a importância de manter uma reserva de emergência. A palavra importância aqui já mostra que o repórter é totalmente a favor disso. Ele acha importante que a garota, desde cedo, trabalhe, né? A garota que precisa trabalhar, ganhe o seu dinheiro. Valorize o seu trabalho ganhando, economizando e sem sair gastando feito uma doida. Por quê? Porque ela tem educação financeira. Ela aprendeu a importância de manter uma reserva de emergência. Ok? Aqui você já percebe a opinião dele, sem ele falar mais nada. Preste atenção. Aprendo, aqui já é a menina falando. Então, aqui está em terceira pessoa, aqui já deu voz à menina. Aprenda a lidar com dinheiro, e isso me ajuda. Algumas coisas que vejo nas aulas acabo levando para casa, conta a Sofia. O dinheiro das festas eu não saio gastando, sempre penso antes no que realmente quero. Aí vem o depoimento dela para fechar a importância. Aí vem com agora informação de especialistas, ele vai buscar. Ele fala, mas com o aval dos educadores. Presta atenção. Na avaliação de educadores, os professores, os pedagogos, o exemplo dos conceitos de educação financeira deveria vir dos pais. Mas
Outro mas, como na maior parte das vezes não é isso que ocorre, as escolas, inclusive as públicas, adotam conteúdos relacionados ao tema nas mais diferentes disciplinas. A ideia, olha aqui, é que as crianças de hoje, ao chegarem à vida adulta, saibam manter o orçamento sob controle e poupar para projetos futuros, e dessa forma escapar de dívidas intermináveis. No Brasil, fonte de pesquisa que ele foi buscar para falar isso, há cerca de 60 milhões de inadimplentes, aqueles que não pagam as contas, sendo boa parte dos casos resultado do descontrole financeiro. E aí segue com outras ideias e outras informações do texto. Se você der uma ampliação lá no slide, você vai conseguir enxergar maior e vai conseguir ver melhor, ok? Muito bem. Então aqui você vê a opinião dele. É certo? Claro que é, o que ele está falando é importante. Diante de cerca de tantas pessoas inadimplentes, ou seja, deixando de pagar suas contas porque estouraram o orçamento, se elas aprendessem desde cedo a controlar o seu dinheiro, a criar uma poupança, aprender a valorizar e deixar uma reserva para emergência, como ele diz aqui, muitas coisas seriam diferentes. Talvez não haveria esse número exorbitante de inadimplentes, certo? Muito bem. Por isso também a importância de se aprender na escola, já que em casa os pais não tiveram essa cultura para poder passar para os seus filhos. Não são todos os pais que podem fazer isso, que aprenderam, né? Então, veja bem, aqui a opinião do repórter é clara. Ele é a favor, tá? Eu também sou a favor, você é a favor, as pessoas são a favor. Porém, às vezes, quando ele está falando de uma situação, ou de um político, ou de alguma coisa, você precisa ficar atento para não se deixar influenciar pela opinião dele. Por isso, você precisa ler várias fontes e tirar a sua conclusão, tá? Ah, mas é normal o jornalista dar sua opinião? Sim, quando ele está fazendo uma reportagem, ele busca mostrar. Certo? Às vezes você tem reportagem que mostra os dois lados da moeda. O conte tem que aprender a avaliar os dois lados e tirar a nossa conclusão, certo? Isso é importante. Aqui eu usei um exemplo para mostrar para vocês a opinião dele, que está sempre entre, às vezes não está de forma direta, mas está implícita nas palavras. Então, muito jornal, televisão, internet, traz a opinião, sim, traz a opinião do escritor. É quase que impossível ser neutro em alguns assuntos, tá? Mas nós temos que aprender a olhar mais de uma fonte, mais de uma notícia sobre o mesmo assunto e tirar as nossas conclusões. Depois de assistirem esse vídeo, lembrem-se em casa, né, de tudo que foi falado, e na aula eu quero que vocês usem o caderno e o Chromebook, que eu vou deixar preparado para vocês, tá? Lá vocês vão receber um texto que eu vou passar. Ainda não postei, vou postar para vocês. E eu quero que vocês interpretem o texto. Não apenas observem as diferenças do gênero notícia e reportagem, mas façam a interpretação. Então, na sala de aula, vocês vão fazer, além do conhecimento da estrutura do gênero, a interpretação. Viu? Leve o seu caderno. Obrigada por assistir esse vídeo. É o primeiro, eu tenho certeza que os outros serão melhores, tá bom, gente? Beijinho, tchau, obrigada, até!